Olá! E aí, você sabe dizer não? Você tem dificuldade de dizer não para as pessoas, para a família, para amigos? Hoje eu trouxe aqui a Sônia Tavares, que tem uma baita experiência nesse assunto, me deu uma aula outro dia e eu trouxe ela aqui justamente para ajudar você também nesse assunto. Fala, Sô. Tudo bem? Eu Tudo sou bem? a Tavares, eu tenho 72 anos, ainda estou aprendendo, porque todo dia a gente aprende, mas sou numeróloga, terapeuta, e eu aprendi com as minhas andanças, com os cursos que eu fiz, que sempre dizer sim, a gente vai no prejuízo, tanto para a pessoa que a gente fala sim, como para a gente. Eu acho isso muito importante. Eu demorei muito para fazer isso. Eu levei muito tombo, falei muito sim, mas eu aprendi a falar não na hora certa, em certas ocasiões, tá? Perfeito, é justamente esse o ponto. O que você acha que acontece? Impede as pessoas de dizer não. Eu também tive muita dificuldade nessa área e os conceitos que você compartilhou na aula do dia com a gente foram assim, valiosos e por isso que eu acho que a gente quer ouro aqui. Conta aí, o que você acha que mais impede as pessoas de ter essa atitude? É querer agradar os outros e se incomodar muito com a opinião dos outros. E eu acho muito importante a hora que você aprender que você é um indivíduo e a outra pessoa é outro indivíduo, você não vive a vida dos outros, você vive a sua. Então você tem que saber se respeitar para ser respeitado. O que significa dizer não para o outro? Olha, para mim foi um peso a menos nos meus ombros, porque eu sempre falava sim e estava sempre me azarando, porque eu falava sim para os outros e mesmo que fosse para meu prejuízo, eu cumpria aquilo que eu tinha prometido. Então eu comecei a ver o prejuízo que estava fazendo, tanto para minha mente, para o meu espírito e para o meu corpo. Porque você falar sim, 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 você acaba engordando, acaba engolindo, ficando mal, você não dorme direito, você fica com problemas de consciência para você mesmo. Então, eu achei que eu aprendi com todas as técnicas de ferramentas que eu tenho na mão. Mas muita gente não tem essas ferramentas. Muita gente não consegue chegar lá. Eu não sou toda poderosa. Eu sou só uma pessoa que sofreu, mas que agora fala não na hora que tem que falar não. E sim na hora que fala sim. Não é para agradar ninguém, é para me satisfazer e para me respeitar. Você fala das ferramentas que você tem e o que mais te ajudou? Que ferramenta que você tem que mais te ajudou? Bom, foram as ferramentas do autoconhecimento. Primeiro, foram as ferramentas que eu uso para o meu trabalho. A numerologia é uma técnica que é uma ciência que estuda os números. Pelos números, você se conhece. Então, em 20 anos de estudo que eu tenho, eu consegui minha graduação em numerologia pela NUBRAN, que é o Núcleo Brasileiro de Numerologia, em 1999. Então, aí eu comecei a utilizar o próprio conhecimento do meu mapa numerológico para saber que eu não estava indo no lado certo ou estava indo do lado certo. Eu comecei a medir as coisas, porque entre o certo e o errado é uma linha muito tênue. Você descarrilha o trem muito fácil, só que para pôr ele no trilho é mais sacrificado. Então, com essa ferramenta da numerologia, eu aprendi bastante. Aprendi também com a metafísica da saúde, que eu fiz um curso, e a metafísica da saúde mostra para você, é uma ferramenta que ela vê que o seu comportamento interfere no seu físico. Isso é muito importante. Então, eu percebia que cada vez que eu dizia sim, no lugar de dizer não, pela minha vontade, eu ia dizer não. Mas eu acabava dizendo sim para agradar gregos e troianos. Aí eu ficava mal, eu ficava com enxaqueca, ficava com dor de cabeça. Um fato
que eu sempre conto, que eu fiquei casada com uma pessoa durante 30 anos. Eu sofri de enxaqueca, dessas enxaquecas fortíssimas, de te deixar fora do mundo 24 horas. Nossa. Só o meu cachorrinho que ficava do meu lado e não deixava ninguém chegar perto. Mas eu não queria ver ninguém, eu não conseguia ver claridade. Eu achava que eu tinha um tumor na minha cabeça. Nossa. Eu falava, gente, eu não sei o que acontece. E era uma dor de cabeça que dava vontade de atirar minha cabeça na parede. Eu não aguentava. Bom, moral da história, depois de 30 anos de casamento, eu, com a numerologia, gente, com a numerologia, eu fiquei sabendo que era a hora de me separar. A numerologia mostra isso do relacionamento, que o casamento, quando está desgastado, ou você fica insuportável. E eu estava nessa fase, eu entrei nessa fase em 2000, mas eu me preparei antes, vendo tudo aquilo acontecer e sabia que era a hora. Eu vou dizer para você, Ju, e para quem está ouvindo, eu nunca mais tive dor de cabeça, eu não tive nunca mais enxaqueca. Então, dizer, ela era alergia ao marido. Não é isso. É que eu estava querendo engolir um casamento que não era casamento. A gente tem que saber, mesmo que seja, tem mulheres que falam, mas ele é tão bonzinho, ele não sei o quê, mas não é para você. Ou você não é para ele. Entendeu? Você tem que respeitar o outro também. Perfeito. Então, quando eu disse não ao casamento, eu acho que aí que me caiu a ficha, porque eu fiquei fisicamente melhor. Claro que é um baque, é um sofrimento, você tem que encarar a situação. Depois de 30 anos de casado, você se separar com 52 anos, gente, não é fácil. Eu ia fazer 52 anos. Não é fácil, mas eu me preparei, eu fui fazer um curso de informática, eu fui fazer alguns cursos para me especializar em alguma coisa, porque eu sabia que eu ia trabalhar, ter que me virar, entendeu? Eu me preparei, não foi assim, puf, entendeu? Não pode, a separação não pode ser no impulso, mas serviu para eu exercitar o não. Foi o primeiro não forte, a experiência mais forte que eu tive e que me veio na cabeça agora, porque você falando comigo, eu falo, puxa, realmente, foi nessa época que eu soube falar não. Então, assim, foi o mais forte. E depois disso, as outras situações que a vida trouxe para você, isso aconteceu com mais facilidade? Não, é uma luta constante, filha. É matar um leão por dia. Você tem que exercitar todo dia. Legal. E o que você coloca como mecanismo? Eu achei muito legal. Eu achei muito bacana aquele dia que eu fui na sua casa tomar um chá. E aí minha mãe te convidou para ir na casa lá, tomar um banho de piscina. E você com leveza, com carinho, e se posicionou, olha, eu não vou porque eu não quero, não é o tipo de coisa que me agrada, enfim, não sei, não lembro muito bem, mas foi muito sutil o termo que você... Mas é porque é espontâneo, não é sutil, é espontâneo, tem que vir de dentro. Mas às vezes a pessoa vem e a espontaneidade sai bruta, né? Você tem que maneirar um pouco. Mas a sua não foi, eu achei tão... Porque eu trabalho com isso, porque eu sempre fui, pelos meus números, eu falo da numerologia porque está dentro da minha área, eu sempre fui um rolo compressor. Eu batia de frente, eu discutia com o pai, discutia com o marido, discutia com o filho, discutia com a mãe. Para quê? Quem ficou mal fui eu. Então, para que discutir, para que bater, para que... Sabe, eu acho assim, não é respeitar só a questão do outro. Você tem que respeitar primeiro você. Eu aprendi que você pensando em você não é egoísmo, é egocentrismo. Você gosta de você mesma. Então não é ser egoísta você querer ficar sozinho de vez em quando. Eu tenho esses números. Eu gosto, eu não sou uma pessoa solitária. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Eu gosto de ter meu canto, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de fazer as coisas como eu quero. Então, obviamente, você acaba trabalhando com isso
porque eu trabalhei, que eu era mesmo um rolo compressor, para que brigar? Eu posso dizer, olha, não é a hora, não... como aquele dia, por exemplo, estava um sol maravilhoso, sua mãe na piscina com os netos, estava tudo maravilhoso, eu tomando um chazinho gelado, meio gelado, porque tanta pedra de gelo não dava, mas a gente tomando um chazinho, eu falei, para que eu vou trocar esse papo gostoso por um banho de piscina que eu não gosto de piscina? Perfeito. É uma coisa que não me favorece. Então, na realidade, eu não sei o que sua mãe pensou, mas eu falei, não é a hora agora. Você entendeu? A hora Também eu não pensei. sei, mas te comparando com ela até, ela, por muitas coisas, ela consegue se posicionar e dizer não, quando a gente está no nosso mundo, na nossa casa, na nossa família, pessoas que você tem uma liberdade, né? É. Mas eu lembro na minha infância, o quantas vezes ela repetiu de vivências onde ela se forçou a situações porque ela não conseguiu se posicionar da forma como que você fez. E eu, na minha vida, falei assim, caramba, eu não quero ser que nem minha mãe, mas era a única referência que eu tinha. Cá entre nós, sua mãe é uma pessoa admirável, eu adoro ela. Eu acho ela também uma pessoa muito forte, que nem eu. Mas ela tem um coração maior que ela. Sim. Então, às vezes, é isso, ela não é tão dura quanto eu sou. Eu sei amar as pessoas, mas eu sou, assim, dosada. E ela já não, ela abre o peito, entendeu? Então, olha, eu vou te contar uma situação. Às vezes sofre mais. Enfim, eu acho que sofrimento, dor é dor. E às vezes é difícil a gente mensurar se o teu dói mais que o meu, porque Sim, com certeza. ambos dói, né? Mas eu vou te contar uma situação, e quem sabe alguém que está assistindo também viveu algo assim, onde uma vez eu fui na casa do meu ex-namorado e a avó dele tinha feito doce de abóbora. Eu não gosto de abóbora. Mas ela veio tão alegre, tão sorridente, falou, Ju, olha, acabou de ficar pronto, tá uma delícia. E eu não sabia, você não quer? Ai, não, vó, obrigada. Não, come só um pouquinho. Ela já botou no potinho, já me deu. E eu com o negócio na mão, falava assim, como é que eu vou falar para ela que eu não gosto? Não consigo. E eu coloquei aquilo para dentro. Como eu te falei, eu tive uma referência exatamente assim. Engraçado que minha mãe tem uma história que ela era promotora da Christian Grey, eu não lembro de qual época era, e ela chegou na casa de uma promotora e ela tinha feito o bendito doce de abóbora e fez a mesma coisa. E quando aquela senhora fez comigo, eu pensei assim, eu só não posso vomitar, porque na história da minha mãe, ela comeu e ela comeu rápido ainda. Para não botar para fora. E a mulher falou assim, nossa, come mais um pouquinho. Ela, obrigada, mas devia estar, né? Que a pessoa acaba entendendo que deve estar muito bom, não sei, alguma coisa assim. Deu outro, ela comeu o outro. Se não me falha a memória, era um prédio, então ela desceu e quando ela estava indo, chegou lá embaixo do prédio, ela, botou tudo para fora, porque ela fez tudo aquilo forçado. Claro. Então, eu sabia... Ainda bem que ela pôs para fora, sabe por quê? Porque se ela não tivesse colocado para fora, aquilo ia fazer mal para ela, para o corpo físico. Olha, pelo menos uma coisa ela fazia direito. Entendeu como é que é? Quer dizer, ela se libertou daquilo de uma certa forma. Eu não. Olha, mas sabe que eu acho? Analisando essa história, até com abóbora, que eu pessoalmente amo de paixão. Ai, olha, a próxima vez eu já posso para você. Doce de abóbora com coco, nossa, qualquer doce, eu adoro. Bom, acontece o seguinte, que aconteceu um fato com uma artista de televisão, na Ana Maria Braga, que ela serviu uma coisa, acho que era nhoque de abóbora, uma coisa assim, e a pessoa odiava a abóbora. Repercutiu muito mal a situação da moça, dizer, não, eu não como abóbora. Pô, eu acho assim, primeiro tem dois erros aí, né? A pessoa não pergunta, você gosta de abóbora? Ela vai falar, nossa, não suporto. A outra pega o docinho, guarda e acabou. Não é porque ela gosta que os outros têm que gostar também. Eu não vou fazer abóbora, eu respeito, porque o pai dos meus filhos também detestava abóbora. Ele tinha enjoo quando via abóbora, doce de abóbora. Então eu aprendi também que não devo forçar as coisas, eu não fazia em casa.
Como também ele respeitava que eu não gosto de peixe, ele também não pedia. Quando ele queria comer peixe, a gente ia no restaurante, ele pedia peixe, eu pedia outra coisa. Então, o assunto é mais ou menos aí. É você cometer o sincericídio. Você tem que evitar isso. Você tem que saber falar não. Por exemplo, o sincericídio mata. Mata, porque você chega numa televisão e fala assim, eu não gosto de abóbora. Aquilo repercutiu na internet, puseram a gafe da Ana Maria. Sabe, eu acho assim, não é erro nem de um nem de outro. Ai, nossa, eu já acho isso lindo. Poxa, quantas pessoas queriam ter coragem? Mas ela teve, mas ela cometeu sincericídio, porque ela falou no ar, na hora, porque o que ela devia fazer? O que eu faria? Pegava, cutucava um pouquinho, mas não põe na boca. Você está num programa que vai durar 10 minutos com aquela comida. Então, ela disfarçava um pouco e ficava. Acabando o programa, Ana Maria, você me pôs numa saia justa. Eu não gosto de abóbora. Aí, era uma coisa velada, uma coisa que não ia para público. Por exemplo, no seu caso, o que eu faria? Se me oferecessem, por exemplo, alguma coisa que eu não gostasse, que já aconteceu comigo. Você chega a falar, olha, eu vou agradecer demais, mas eu estou proibida pelo médico para comer alimentos laranja. Pronto. Você entendeu? É uma pílula dourada. Você não está se omitindo e está tendo uma razão pessoal. Eu estou proibida agora, eu estou numa dieta, qualquer coisa. Agora, ainda mais com essas dietas loucas que tem e tal, e dietas ótimas, low carb e tal, você fala assim, olha, hoje é meu dia de comer só alimentos verdes, então eu não vou tentar. Entendeu? Você usa de uma sutileza. Não, eu já sei, eu vou dizer o quê? Olha, segundo a Sônia Tavares, eu estou proibida de comer isso. Por quê? Segundo a metafísica da saúde, isso vai me fazer mal. Não tem aquela coisa, o tipo sanguíneo, tem, né, o sangue A, B, A, C, o O, cada tipo sanguíneo rege uma cor de alimento, né? Isso eu estou falando no caso da pessoa não ter saída, porque você não tinha intimidade com a avó do seu namorado. Não era uma intimidade, uma liberdade que falasse, ah, não, olha, eu não vou comer porque eu não gosto. A velhinha ia ficar muito sentida, entendeu? Ia te chamar ainda de antipático. Como chamaram a atriz, eu não me lembro se foi a Thaís Araújo, alguma pessoa assim. Mas, realmente, o único alimento que ela não come é abóbora. Então, a pessoa pecou em não saber e o outro pecou em falar. E ficou aquele pecado geral na internet, viralizou. Então, eu acho que é o tal negócio, você precisa saber o momento de você dizer não e o momento de você dourar um pouco a pílula. Não é mentir, mas, de repente, é não agredir o outro. Pensando em não ser tão rolo compressor, no sentido de, eu não gosto disso, não vou comer, você delicadamente achar uma saída sem... Porque é indelicado você falar, não quero. Entendeu? Às vezes sim. Se eu chegasse para sua mãe, ô Silvia, peraí, eu tô aqui num lugar tão gostoso, aqui na minha casa, tomando chazinho com a sua filha, você vai me convidar para uma piscina agora? Não tem nem cabimento. Quer dizer, eu não ia jamais falar isso. Mas é uma coisa que a gente tem que aprender a falar não na hora certa e do jeito certo. Mas eu achei tão legal a forma com que você falou, porque você foi sincera, você foi honesta de uma forma delicada, gostosa, e que se eu estivesse no lugar dela, eu ia falar, caramba, eu quero aprender a fazer isso. Mas para você ter uma ideia, eu moro há 1 ano e 2 meses na frente da praia. Meu apartamento, você viu, é atravessar a rua, eu estou com o pé na areia. Sim. Eu nunca fui na praia. Fui de frequentar a praia quando eu era mais jovem, com os meus filhos. Eu gostava muito, mas agora eu não quero ir na praia. Tinha outras razões, né? Tinha outras... Sim, era outra coisa. Como, por exemplo, eu já cheguei a ir pescar com os meus filhos e pegava com alicate o camarão, fechava o nariz e punha no anzol para eles, porque eles pescavam com camarão. Eu também não gosto de peixe. Entendeu como é que é? Quer dizer, aquele cheiro me dá náusea. Agora,
sabe, as pessoas ao meu redor, não, experimenta porque tal peixe tem gosto de frango. Gente, então eu como frango. Não é mérito meu. Eu demorei muito para conseguir realizar essa tarefa, porque é uma tarefa. Eu acho que meu ponto fraco é mais a minha família, aquela questão de respeitar a família, respeitar os meus pais, honrar, né? Eu tenho um valor muito alto de respeito com relação aos meus pais, e eles foram aqueles que eu menos consegui negar. Uhum. Então, Geralmente é isso, porque depois vem um rancor por você mesmo, mas estava querendo dizer não, você fica com aquela coisa dentro, é um nó que fica. Puxa, mas eu não queria, minha intuição falava para não aceitar. E no fim, você se arrepende de ter falado sim, e aquilo fica mordendo você no peito. E aí vem a azia, úlcera, mal-estar, todo o sistema digestivo, ele fica alterado. Por quê? Porque o seu organismo fabrica ácidos demais, vai corroendo a camada interna do estômago, a flora intestinal e estomacal, e você está envenenando o seu corpo. Você envenena seu corpo com as suas atitudes. Tem duas situações aí que você falou de você se sentir mal com você, e não só já aconteceu comigo, uma versão mais imatura, e como eu também já vi em diversos casos dos meus atendimentos, as pessoas que fazem muito, às vezes elas esperam um reconhecimento, mas as pessoas não fazem ideia do quanto foi sacrificante para ela, porque ela nunca expressou que ela não gostava ou ela não queria fazer aquilo. Ela sempre aceitou. Então, para aquele que está recebendo, é uma coisa tão natural que não parece um sacrifício. Então, ele não é como se fosse prazer para mim fazer tudo que eu fazia. Então, fica uma questão assim, você insatisfeito consigo mesmo e insatisfeito com o outro, porque o outro não valoriza o que eu faço, ele não percebe que eu deixei de fazer minhas coisas para fazer tais coisas. Mas você não tem que esperar, porque você quis, porque a opção foi sua, não foi da outra pessoa. Porque quando você pede uma coisa, você tem dois fatores, 50% de não e 50% de sim. Exato. Quem decide é a pessoa, sou eu, não é a outra pessoa. Eu vou decidir se eu quero ir para os 50% do não ou para os 50% do sim. Se eu falar sim, eu tenho que saber a consequência. Se eu falar não, eu tenho que saber a consequência. Como, às vezes, a pessoa não entende. Como que você está me negando? A vida inteira eu fiz por você. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Gente, pode cair em cima de mim. Infelizmente, é assim. E eu aprendi uma coisa, assim, é bem importante isso. Quando uma pessoa fala uma coisa para você, que ela pergunta uma coisa que você não quer responder, que às vezes tem coisas assim, né? A pessoa vem e pergunta, principalmente assim, pessoa que está no seu convívio e tal, xereta, que vem, você não vai fazer isso, sabe? E você quer falar, eu aprendi com uma pessoa, eu era mocinha, você não responde e dá um sorriso. E a pessoa fica esperando a resposta. Como, por exemplo, com essa pessoa que eu aprendi, era uma senhora que eu tinha aula de tricô à máquina, naquela época foi no auge do tricô à máquina, ela era exímia na máquina. E eu ia lá ter aula com ela. E ela tinha uma empregadinha, uma moça, que veio do interior, mas pela imaturidade da jovem, devia ter uns 15, 16 anos. Então ela chegava e falava assim, por que você escolheu essa cor de lã? Por que você não faz vermelho? Vermelho é mais bonito, sabe assim? Ela chegava e falava assim, você vai sair com as suas filhas, né? Vai passear? Ela falava assim que não respondia. Ela não tinha que dar satisfação para a menina. Ela abria um sorriso, virava, pegava a bolsinha dela e saía. Quer dizer, eu aprendi com ela que a melhor forma de você
fazer, assim, disfarçar uma coisa, uma saia justa, é dando um sorrisinho, pegando a bolsa e saindo de mansinho. E também tem uma outra forma. Uma pessoa faz uma pergunta para você, você pode responder com outra pergunta. Por exemplo, uma pessoa chega para você e fala assim, você está bem com seu marido? Você não quer responder. Você fala assim, olha, realmente eu queria saber do seu também, como é que você está? Breca, e ela falante, claro, né? Ela vai responder o que você perguntou e não o que você não responde o que ela perguntou. E se a pessoa não entendeu, mas eu perguntei, então, eu queria saber como está a sua vida com o seu marido, e faz outra vez a pergunta. Na terceira vez, ela não vai perguntar mais nada. Não, esqueci o assunto, entendeu? Obviamente, a gente tem que ter algumas ferramentas da sutileza, como você chama, para poder disfarçar uma coisa que você não quer. Uma forma de dizer não também. E quando se trata, né, a gente estava falando um pouquinho antes, de situações em família, né? Às vezes as pessoas têm facilidade de dizer não para pessoas desconhecidas, para as pessoas que não têm tanto vínculo, mas com pessoas da nossa família, né? Questão de mãe, pai, eu tive muito dessa situação. Em honra, ao respeito. É falta de coragem, na realidade, né? Tem uma coach que eu super indico seguir nas mídias, adoro o conteúdo, ela fala sobre lei da atração, é a Raquel Menezes. Sim, eu já conheci. E ela é da Baixada, né? Você sabe? Eu não sabia. Eu vejo, eu recebo, não sei de quem, não sei se minha prima é da Baixada, não sei. Sabe quando publica e você fica no amigo do amigo, recebe? Sei. De vez em quando eu recebo coisa dela. Entendi. Então, eu vi ela uma vez pessoalmente, porque ela era coach da minha coach. Vi ela uma vez, porque a minha irmã estava fazendo algum evento, estava ajudando ela num evento que ela fez de imersão, e ela foi lá no brechó. E aí foi onde eu vi ela pessoalmente. Uma pessoa assim, uma energia gostosa, dá vontade de ficar conversando. Só não me enfiei lá porque tinha que respeitar que ela estava numa reunião com a minha irmã. Mas que eu confesso que estava louca para papear com ela lá. E aí teve um vídeo que ela gravou que ela fala sobre qual o primeiro ingrediente, qual a primeira coisa que se precisa ter para ter sucesso, alguma coisa assim. E aí ela fala que é coragem. É isso aí. Coragem para enfrentar todas as questões que você tem que enfrentar, de dizer não e de assumir aquilo que você almeja, e calha muito com o não, né? Aprender a dizer não. Mas tem pessoas e pessoas usam essa coragem, pessoas que não têm essa coragem. Eu sou uma delas. Eu precisei exercitar muito pelos meus números. Eu pertenço a um grupo que tem medo de falar as coisas, de tomar atitudes, tudo sozinha. E eu tenho provas de várias coisas da minha vida que tudo que eu fiz sozinha, por conta própria, eu tive maior êxito. Como, por exemplo, quando eu me separei, eu me separei em agosto de um ano, em abril do outro ano, eu tinha que fazer uma aquisição de um apartamento, porque aí já tinha resolvido a partilha e tal, eu tinha que comprar. Não estava bem com com a minha mãe, porque meu pai já tinha falecido, não estava bem com a minha mãe, não estava bem com a minha filha, não estava bem com meu marido, só tinha o meu filho que morava no interior. Então, eu não tinha a quem apelar. Eu não tinha ninguém. Eu tinha que, ou você faz, não tem outro caminho. Eu fui posta à prova. E eu achei esse apartamento, só que era um apartamento que estava muito barato, mas tinha que reformar inteirinho. Então, era uma situação, ou eu morava num apartamento menor,
que era um kitnet, ou eu comprava esse de um dormitório, pelo mesmo preço, mas que tinha que reformar inteiro. Ah, não deu outra. Eu sou mesmo, assim, mesmo tendo medo, eu sou pega nos desafios. Eu quero os desafios. Eu falei, não, vai ser um desafio para mim. O que eu fiz? Eu peguei, fui na imobiliária, falei, quero comprar. Comprei à vista, não quis financiamento, não quis nada, e sobrou o dinheiro para eu fazer a reforma. Ai, que legal. Você entendeu? Então, essa atitude que eu tomei deu certo. Então, quando eu fiz essa reforma, eu tratei sozinha com os pedreiros. E eu cheguei e fui lá e eles... Ah, não, 15 dias eu entrego. Bom, 2 meses demorou. Não deu outra. Eu falei... Chegou uma hora que eu falei assim, eu vou mudar para cá, porque eu estava morando de favor. Eu vou mudar para cá. Arruma o quarto, eu vou pôr meu colchão com a minha cama e dane-se vocês vão ter que se arrumar. Quer dizer, eu tomar essa atitude sozinha foi difícil, mas eu tomei e deu certo. Claro, olha, foram as coisas que eu me vanglorio de ter feito sozinha e ter dado certo. Então, isso é uma forma de ter coragem, concorda? Toda vez que eu quero uma referência de coragem, eu me lembro do meu apartamento. Porque eu sei que dá certo se eu usar a minha coragem. Perfeito. Eu acho que dentro dos processos, né, que a gente utiliza ferramentas para identificar recursos, né? Por que às vezes o coaching não é comparado a uma terapia? Porque o coaching não tem intuito de vasculhar o passado em busca de traumas, mas sim ele tem com um outro olhar, recursos. Então, num processo... Ele não cura, ele resolve. Que legal, o coaching não cura, ele resolve. Porque o terapeuta vai curar, o médico vai curar, mas o coaching, ele resolve, ele te dá a solução. Exato. É você que se cura. Isso, você que se cura, através das tuas atitudes, do teu... Exatamente. Né? No seu caso, eu iria te perguntar, e aí, teve alguma coisa que você fez que te gerou coragem? Que você se sentiu corajosa? Isso é maravilhoso, um exemplo perfeito. Eu me senti orgulhosa, você entendeu? Então fica a dica aí para quem está assistindo. Busque referências na tua própria história de situações que você já teve a coragem para enfrentar situações, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já disse não. Eu acho que é difícil, né, a gente ter... mas a gente esquece, né? Ou a gente quer esquecer, porque a gente acha que é pecado falar não, né? Infelizmente, a gente foi criado assim. Você falou do assunto dos pais, de irmãos, para falar não. Nós fomos criados, você não sabe o que você está falando, sou eu que mando aqui. Não é assim? Eu mesmo, como mãe, já me peguei. Eu sou sua mãe, você me respeita. Quando você crescer, você vai ver. Isso, são chavões que você usa na educação dos filhos, porque você foi criado assim. Seus pais usaram porque eles foram criados assim. E ainda bem que agora caiu por terra a mania de apanhar, né? Porque antigamente era vara de marmelo, na época da minha mãe. Não, antigamente, quanto mais dor, melhor, né? Então, graças a Deus, eu nunca apanhei dos meus pais. Você foi um ponto fora da curva, né? Porque eu acho assim, o que me ajudou muito é que realmente os meus pais, eles conversavam, eles falavam, entendeu? Então, era muito difícil a minha mãe, por exemplo, bater num filho, numa filha, porque éramos 2 só. E ela não batia. Mas também o que ela falava era uma ponta da faca. O que eu vejo que são comportamentos repetitivos que a própria psicologia diz.
Então, eu acho que a gente tem os comportamentos repetitivos voltando ao não, tá? Se seus pais não aprenderam a falar não, como é que eles podiam ensinar vocês a se respeitarem e falar não para os outros? Nossa, isso foi perfeito. Entendeu isso? Realmente eu me pego fazendo, eu tenho consciência disso, né? Tantos anos navegando nesse mundo do autoconhecimento e você acha que é um mundo que você nunca se esgota, né? É. Mas pai e mãe, como dizia um mentor meu, Otávio, pai e mãe fode a porra toda. Ele fala, né? Desculpa o palavrão, mas ele fala porque é realmente isso, é a programação que a gente tem base e é como se fosse... É o que você vê. A educação, ela é dada pelo comportamento dos pais. E não eles é pela são palavra. os nossos heróis, é a nossa base, quem são os É. melhores do mundo, Se a né? minha mãe fala sim para todo mundo, por que eu vou falar não? Exato. Entendeu? Eu até identificava assim, caramba, quando eu aceitei a abóbora da avó, eu já sabia da história da minha mãe. Então, eu já tinha identificado. Você imaginou, bom, depois eu vomito e acabou. Então, eu pensei assim, vamos lá. Quando minha mãe contou, eu falei assim, ai, gente, eu não quero ser assim. Eu quero aprender uma outra forma. Mas isso eu acho que eu não quero para mim. Só que enquanto eu não aprendi a outra forma de fazer, na minha cabeça eu só não posso vomitar. Porque se eu vomitar, por exemplo, principalmente naquela ocasião, eu estava na casa da avó dele. E se eu Você não ia vomitar poder aqui, fazer eu isso. vou falar? Se eu vomito a hora que eu saio da casa dele, porque era atravessar a rua, a gente ia para a casa dele. Então, Ai, ou eu vomitava na casa de um, não tinha jeito. Quando eu comi, na minha cabeça foi, eu só não posso vomitar. Quer dizer, você viu o resultado que você teria, mas não viu que não era bom você comer. Entendeu? Eu não tinha aprendido outra forma de fazer. Eu vou dizer no meu tempo de jovem e no tempo da minha avó, a submissão que a gente tinha perante o sexo masculino, porque todos os homens foram criados assim, você é o macho, você é o provedor, você é o que manda. É o macho alfa. E você é mulher, você não presta a não ser para lavar roupa e ficar com a barriga no fogão e criar os filhos. E você tem que ficar quieta e submissa. Então, a minha mãe contava que quando ela era criança, a minha mãe ia fazer uma visita, levava um dos filhos, mas tinha que ficar sentada numa cadeira, que ficava desgrudando a perna assim da cadeira, de tanto tempo que ficava sentado, e não podia abrir a boca. Então, eu acho que isso, quando eu tive os meus filhos, eu disse não a muita gente. Por exemplo, eu pertencia a um grupo de casais, e uma vez, o meu filho era terrível, a minha filha ainda era média, era boazinha, menininha, comportadinha, engraçadinha, era pequenininha. Mas eles falavam, por que você não deixa seu filho em casa? A partir desse momento, eu dei a resposta, é que eu não tenho armário que caibam eles, então eu vou sair do grupo, tá bom? Foi essa a minha palavra que eu falei, essa frase que eu falei. Então, eu renunciei a algumas coisas para o bem-estar dos meus filhos. Eles não são para ficar num grupo de casais. O ambiente não é para eles. Não é. O que estava sendo falado não era para eles gostarem. E na época não tinha iPad, não tinha celular, não tinha nada. Meu filho está com 46 anos. Ele devia ter o quê? Uns 8 anos. Então, o que eu acho mais importante é que onde não aceito meus filhos, é porque não me aceitam também. Tchau e benção. Então, a educação que a gente teve foi de submissão, mas eu não fui submissa nunca. Eu nunca fui submissa. Eu era questionadora, eu discutia com meu pai, porque ele achava que tinha que ser assim, não sei o quê, blá. Eu só fui submissa quando ele determinou o curso que eu tinha que fazer,
para o meu futuro. E que eu me arrependo até hoje. Eu me arrependo até hoje, porque se eu tivesse seguido a minha intuição e a minha vontade, eu não teria feito nada do que eu fiz. Tem gente que fala assim, se você voltasse para trás, você faria tudo de novo? Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, eu tenho muitas coisas na minha vida que eu acabei fazendo para me livrar do tiranismo do seu pai. Isso, entendeu? Eu acho que eu não era submissa. Eu preferia cair fora, mas a minha coragem não era para fazer alguma coisa, eu devia fazer. E eu acho que na tua época não tinha nenhum lugar que te ensinasse a ter esse tipo não, era a vida de atitude. Então, e quem faria isso era visto como um rebelde, como um... Sim, não é outra coisa. Reacionário em último grau, ia ser queimada na fogueira, entendeu? Então, era assim. Eu fui de uma geração, como sua mãe foi também, nós éramos da geração do Woodstock. A gente teve rebeldia, a gente lutou, graças a Deus. Graças a Deus. Eu agradeço muito. Não é verdade? Eu acho assim, eu não lastimo o que eu passei, porque eu aprendi com essas coisas todas. E se hoje eu sou quem sou, é por isso, como você falou outro dia, a gente precisa ter o sofrimento para poder ter a capacidade de agir. Você precisa ter isso. Se você passa a vida numa nuvem, você vai continuar na nuvem. Você vai morrer e já fica na nuvem. Você não precisa nem sair de lá. Entendeu? São as pessoas que não são reacionárias, são submissas. Perfeito. Existe muita gente hoje assim, viu? Existe. Eu acho que ainda existe muita crença ainda, né? Eu acho que é até dá papo para outro vídeo isso. Sim, com certeza. Eu acho que os ciclos, né? Era tudo muito preso, tudo muito rígido, tudo, né? Não podia nada. Existe ainda um pouco dessas crenças, existe uma galera que conseguiu quebrar essas barreiras e veio para a liberdade total. E que não sabe trabalhar com a liberdade. Não sabe exatamente. Eles não sabem o que fazer. O meu pai dizia assim, que é que nem cachorro que late atrás do ônibus. Quando para o ônibus, ele fica quieto, ele não faz nada. Não entra na porta, não sai, ele para também. Exato. Quer dizer, é a mesma coisa dessa juventude, alguns de hoje, que está correndo atrás, mas do quê? Então, mas eu acho que a questão aí entra um pouco no... Por exemplo, se você quisesse manter o padrão, você tinha um manual, você tinha ali quem seguir. Só que quando você não tem um manual... A vida te dá esse manual. Você tem que bater a cabeça. Então, quem foi para o lado da liberdade, bateu a cabeça do excesso. Assim que foi para o excesso da rigidez, certeza que teve muita gente que bateu a cabeça, que teve problemas no futuro com a consequência que a rigidez... Com a geração próxima dele, né? Exatamente. Então, você vê doenças, você vê problemas psicológicos, você... Muito. Então, e aí, eu acho que hoje ainda existe o excesso da liberdade, mas há uma massa buscando esse equilíbrio. Que também não tem o manual ainda. Mas, graças a Deus, tem. Porque eu acho assim, tem, inclusive, a história dessas pessoas, como eu, como sua mãe, que passaram por isso e sabem que se não ficar mediano, porque tem que ser médio em tudo, você não pode ser nem muito e nem pouco, você tem que ser mediano, que vai dar encrenca. Você sabe que tem um buraco de um lado e um buraco do outro. Excesso, eu acho que o nome já diz, né? Excesso. É demais. É demais, é demais. E tudo que é em excesso vem de encontro ao seu mal-estar. Você não fica bem com excesso. Comeu demais. Comeu demais, engorda demais. Bebeu demais, caiu na rua e você não é mais ninguém, você é um bêbado jogado na rua.
Quer dizer, você perde a sua referência se Assim, você for para o excesso. assim como pouco, come pouco, você dá fraqueza, Claro, claro. você tem pouca atitude, A escassez também não pode. você tem pouca atitude, gera É. comodismo, Mas gera eu vou falta de... falar uma coisa sinceramente para você. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela escassez. Então, porque o excesso às vezes é sinônimo de atitude, mesmo que E esteja você errada. pode controlar. A escassez não. Você chega tão debilitada que você não controla mais. Você sai do seu controle. E o excesso não. Se a pessoa peca pela escassez, ela não vai nem se amar. Agora, quando você se ama demais, você tem aquela força, aquela coisa, eu sou ótima, sou maravilhosa. Vai chegar um dia que uma pessoa vai falar para você, menos, hein? Se liga, Agora, né? quando você está na escassez, que não se ama, tá? Todo mundo se afasta de você. Todo mundo se afasta, porque a pessoa que só reclama, que só chora, que não tem atitude, que está lá embaixo, as pessoas se afastam. Ninguém gosta de ver, de conversar com uma pessoa que só fala, ai, oh meu Deus, ó minha vida, não tem. Ó céus, ó Ó céus. céus, ó vida. Ninguém tem saco mais para aguentar pessoas assim. Por isso que tem tanto depressivo. A depressão vem da falta de amor próprio. Eu já tive depressão e vou dizer mais para você. A depressão não tem cura, ela tem picos. Eu já cheguei a ter depressão de manhã acordar, tomar um banho, pôr uma camisola limpa e voltar para a cama. E não foi o fundo do poço. Eu tive uma depressão leve no ano passado, né, 2018, logo que vim para Presidente Prudente. O nosso sonho era vir para Presidente Prudente. Mas impactou você. Mas a forma que tudo aconteceu foi totalmente fora do que eu esperava. Então, durante ali os nossos primeiros 3, 4 meses aqui, foram muito difíceis para mim. E eu não tinha consciência que eu estava num quadro depressivo. Por quê? Porque eu me forçava a fazer o que eu precisava fazer, porque meus filhos estavam comigo. Não conseguia, mas era assim, o necessário. Não era, eu não conseguia. Eu sou uma pessoa superativa no sentido. Era automático o que você fazia. Eu gosto de sentar e brincar com os meus filhos. Eu gosto de criar situações para desenvolvê-los mentalmente, motoramente. Não sei se é assim que se chama, a coordenação motora. Então, eu sempre estava pensando em atividades assim gostosas de brincar e tal. Eu não tinha vontade de fazer nada. O meu nível de paciência, né, o meu pavio estava muito curto. Zero. Tolerância zero. E aí eu não sabia o que fazer, eu não sabia como, por que aquilo estava acontecendo, por que eu estava tão intolerante com os meus filhos, porque eu tenho uma baita consciência de que é fase, é a idade, faz parte de ser criança. E eu falava, gente, eu estou consciente de tudo isso e eu não estou conseguindo me controlar. Tem alguma coisa errada comigo. E aí que eu comecei a falar assim, gente, eu sei que tá tudo do jeito virado de ponta cabeça, não tá nada do jeito que eu queria. Já entendi isso, ok. Até que um dia eu estava vendo alguma coisa na internet e aí alguém estava falando sobre os níveis da depressão, sobre aquela pessoa também que tá feliz o tempo inteiro, e tá depressiva, ninguém imagina que ela tem depressão. Estado depressivo. Então, assim, porque quando ela tá quietinha no mundo dela, ela tá na merda, né? Quando ela tá socialmente, ela mantém a máscara. Porque ela está em estado depressivo, ela representa. Sim, sim. Então, eu tava vendo um vídeo falando sobre essas coisas. Não era o meu caso, eu não tava com a máscara feliz, com certeza não. Do tipo de chorar, do tipo de buscar. Eu estava mal. Eu sempre busco ajuda. Eu chego num momento e falo assim, gente, não consigo sair sozinha. Meu marido é o primeiro que eu pego.
olha, eu tô na merda, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu tô me incomodando com isso, coisas que não me incomodavam, eu não sei por que eu tô nessa, não sei o que fazer. E aí ele tenta me ajudar. E assim a gente começa uma busca. Se ele não dá conta, eu busco em profissionais, né? Ou buscando em conteúdo externo. Claro. Mas foi graças a um vídeo que eu assisti, eu não lembro qual era, que eu falei, nossa, eu tô depressiva e não tô me dando conta. Porque você faz uma força, você fala assim, não, amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou estar bem. E você não consegue, parece que é uma força que te deixa, a vontade de ficar no quarto e ficar lá. Eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria beber. Eu saía do Mas quarto, você não sabe o que está acontecendo com não você. sabe o que está acontecendo. Chegava no final de semana, eu pedia, amor, fica com eles, pelo amor de Deus, que eu preciso descansar. Era uma brecha que eu pedia para ficar no escuro. Aí quando eu me toquei, né, nossa, o escuro, eu quero escuro, por que eu quero escuro? Não, eu não sou a pessoa que fica no escuro. E a gente ouve falar desde pequena, o sono cura, o sono alimenta, o sono é bom. Então, qual é a sua fuga quando você está depressiva? É o sono. Agora, vou te falar, eu vou fazer uma pergunta para você. Por que você chegou nesse estágio? Não foi porque você não falou não? Nossa, que lindo isso! Para fechar. Para fechar. Exatamente por isso. Quando a gente fala não, acontece exatamente isso. Vai para o físico, é a maior prova que você tem. Eu estava me culpando, falando da minha situação, eu estava me martirizando e me colocando, porque eu já tinha o conhecimento de que eu precisava aprender a me posicionar em família, porque fora da família eu já estava me posicionando. Você tinha consciência. E aí aconteceu a situação da mudança, e aí eles escolheram uma casa que eu não queria e eu não consegui me posicionar da devida maneira. Mas foi submissa. Fui honrando o papai, honrando a mamãe, honrando o marido, porque de todos eu sou a mais nova. Hoje, na situação de hoje, você faria a mesma coisa? De jeito nenhum, não tenho dúvidas. Eu seria aquilo que eu teria. São as piores experiências que ensinam a gente. Mais uma vez, aí, ó. Gratidão. Não é verdade? É sim, é assim. A primeira depressão que eu tive foi aos 41 anos. E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu era casada, tinha acabado de fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, para quem não sabe o nome, né? Então, eu já tinha feito laqueadura, já tinha minha filha, já estava certa que não queria mais filhos, mas é a feminilidade que foi tirada. Então, isso eu soube mais tarde. Mas o meu ginecologista falava assim, Sônia, isso não é comum, mas não é normal, aliás, mas é comum que aconteça com as mulheres que fazem esse tipo de cirurgia a ficarem depressivas pela retirada, é como uma retirada da mama, é da feminilidade, porque representa o feminino. E eu comecei a procurar, como você procurou na internet, eu, na época, procurei nos livros. Eu passava no shopping em Ibirapuera, lá, entrava na Saraiva, eu ia lá e ficava lendo os livros. Eu falava, gente, tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou passando, então eu sou normal. Entendeu? Mas só assim é que eu comecei a me posicionar na vida. E aí eu pensei, tive uma atitude. Eu vou praticar a laborterapia. É o trabalho que vai me curar. Não tem outro jeito. Aí eu comecei a trabalhar. Mas eu trabalhei, assim, por conta própria e tal, mas eu me atirei. Eu comecei a fazer decoração de festa infantil e comecei a fazer, trabalhei muitos anos com isso e foi o que me tirou da depressão, foi o trabalho. Principalmente trabalho manual, coisa assim, e me dava distração e graças a Deus eu saí dessa depressão.
Aí só em 2005, 2006 é que eu fiquei depressiva. De novo, por isso que eu falo que não tem cura. Ela volta, ela tem picos. A gente tem que cuidar. Quando eu fico pensando que eu estou meia para baixo, porque esse negócio de falar assim, eu quero ficar, como você falou, quero ficar no escuro, quero dormir, não sei porque eu tenho tanto sono. Gente, mente vazia, oficina do diabo, dizia minha avó. Então, é ocupação. E o que você fez foi se ocupar. De uma certa forma, você se ocupou, mas se ocupou ajudando os outros. E que foi muito benéfico para você, porque você se autoconheceu, você conseguiu sair dessa sozinha, entendeu? Sozinha em termos, né? Porque a gente sempre precisa de algum trampolim, né? Mas eu acho que isso foi muito legal, porque você... E agora, depois de tantos anos, 2, 3 anos? Não, foi um ano atrás. Um ano atrás. Foi por causa do não. Gente, tão simples, né? Não cura a sua vida. Aprenda. Não é dizer não, é não falar sim para os outros. Você tem que falar sim para você. O que eu quero? O que eu desejo? Como que eu imagino que eu vou ficar bem? Entendeu? Falar sim para você. Dizer não para outra, falar sim para você. O que eu aprendi com essa experiência foi justamente a me perguntar o quanto eu estava disposta a carregar a consequência daquele não. Porque eu carreguei uma consequência, não foi por um dia, não foi por uma semana, foram meses. E não era para você, né? E não era para mim. E aí, assim, aí você fala assim, se eu disser sim e gerar um desconforto, quanto tempo eu vou ter que carregar o desconforto? É certeza que é bem menor, é mais leve. Exatamente. A forma com que você tem para resolver as problemáticas de um sim para você tem muito mais recursos, você tem muito mais energia, você tem muito mais disposição. Você se sente mais forte. Você se sente mais forte, é lógico. Seria muito mais fácil você chegar, sentar e falar, gente, não é isso que eu quero para mim. Vai desistir já. Sim, sim. Como às vezes eu acho que eu estou fazendo melhor para os meus filhos do que eu podia fazer, mas não é o melhor para eles. Você tem que agir com a justiça. Você tem que fazer justiça. Sim. Meus filhos merecem que eu faça isso, isso, isso. Por que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Exatamente. E olha, e essa é uma questão assim que norteia a minha vida. E quando eu não honro, que é um valor meu, né? Falando de valores, é um valor meu. Quando eu não honro isso, eu estou dizendo não para mim, eu sofro consequências, porque não adianta você ter o valor para você, ter um valor que norteia a tua relação com o mundo e não ajuda você a nortear a tua relação consigo mesmo, porque eu era justa com os outros, mas injusta comigo. Exatamente. Por isso que eu digo que o não começa com o sim para você. Você tem que ser justa com você. Você não vai falar não para uma pessoa quando você não está sentindo esse não. Você vai falar não quando você sente que o sim é para você. Sabe assim? Me faz tal coisa. Você deixa tudo que você está fazendo e vai fazer a coisa. Não, peraí. Eu preciso agir com justiça. Eu preciso ser justa primeiro comigo, depois com os outros. É o que eu disse do egoísmo e do egocentrismo. Você pode ser egocêntrica, mas nunca egoísta. E ser egoísta, você começa com você. Perfeito. Você começa a escassear para você. Não, você vai pensar em você. Você é egocêntrica. Você olha para o seu umbigo primeiro. Qual é a primeira coisa que eles falam no avião quando você entra no avião? Quando tiver uma pane, cair as máscaras, você primeiro ponha no seu rosto, depois você vai ajudar seu filho. Não é assim? Você acha que eles fazem isso porque é bonitinho você ficar de máscara e fica distraindo a criancinha? Não, é porque existe isso. Você precisa estar bem para ajudar os outros, senão você não vai ajudar. É como eu penso. Não, eu acredito muito nisso. Antes de vir gravar aqui, eu estava lembrando dessa questão, né? O quanto o egoísmo é mal interpretado
que até mesmo quantos egoístas são fundamentais no mundo. É interpretado errado, né? Se não tivesse ninguém egoísta ou egocêntrico, porque tem gente que é egoísta mesmo, não tem um senso de justiça para nortear ele, ser justo com ele, justo e respeitoso, não tem isso. E tem gente que consegue ser respeitoso e justo consigo, se posicionar de uma forma bacana e é visto como um egoísta, né? Tem as duas questões, os excessos e o equilíbrio. Só que se não existisse alguém que fosse egocêntrico ou egoísta, como que a gente iria se lembrar ou perceber que temos esse direito? É verdade. Então, todo mundo fazendo para os outros, para os outros, para os outros. O mundo seria muito difícil de se viver. Imagina, aí alguém pergunta para você, Sônia, o que você quer? Quem é você? Não sei, eu vivo fazendo tudo para todo mundo. Nem sei quem eu sou. Você se esquece. Exato, então o egoísmo é você reconhecer a tua essência. É você ser congruente com a tua essência, com o teu eu. Eu não acho mais, eu olhava muita coisa com poxa, tá vendo, ele tá meio sem... Já tive essa visão, não vou negar, mas a vida foi me ensinando e falando, caramba, essa é a oportunidade. Falei, poxa vida, talvez eu não gostaria de ter aquela atitude naquela dose, mas eu gostaria muito de falar não como aquela pessoa está falando, com aquela segurança, com aquela sinceridade. E foi quando aquela situação na sua casa, que você falou para minha mãe, olha, eu falei, nossa, olha que lindo. Eu achei lindo. Para mim foi natural, mas para você foi uma novidade. Nossa, falei, ela recusando ir para uma piscina com esse solão, ela tá doida. Sim! É que, assim, vou ser sincera com você, quando eu era mais nova, o fato de eu ter piscina em casa... Era bárbaro. Não, teve muita gente que tinha interesse em estar na minha casa. Sim, são os amigos de piscina que eu falo. Você tem uma casa com piscina, enche de amigos. Quando você não tem a piscina, mas tem um jardinzinho com umas flores, ninguém vai. Exato. Então, e aí você vê alguém negar a piscina, se posicionando, e será que, né, entendeu? Eu achei tão legal, não vou nem entrar muito nessa questão, mas eu achei lindo você honrar você de uma forma tão gostosa. É respeito. E assim, respeitou o convite, respeitou a si próprio, e tá tudo bem. É claro, é o normal, é espontâneo. Esse é o normal, esse deveria ser o nosso normal, né? É espontâneo, por isso que eu falo, porque é uma coisa que veio de mim, mas é o que eu sinto. Eu não fiz firula, agi de acordo com o que eu faço normalmente. Eu tenho um casal de clientes que ele, na numerologia, ele tem o número 7111111, né? E a mulher dele fala para mim, nossa, mas tem o mundinho dele. Eu falei, mas ele veio para esse mundo para ter o mundinho dele. Respeita. Sabe, isso que eu acho importante. E você sabe como lidar com o outro. 7 já é solitário, já é introspectivo. O 1 é ele e depois ele. E a mulher quer atenção e uma bandejinha todo dia, não dá. Entendeu? Ela precisa entender. Então, cada vez que eu me pego numa situação que estou com os dois, eu sempre falo, respeita o mundinho dele, ele precisa disso. Sim, entendeu? Eu aprendi a respeitar o mundinho do meu marido. Mas não foi, eu acho que ele tem 8, ele tem 5, ele gosta, é a liberdade, né? O não programado. Não, ele gosta de... Mas você é 8 e 6, né? Eu sou 8 e 6, ele é MO5, CD8. Eu sou MO8, CD6. Então, a gente batia muito nessa questão, eu querendo manter tudo no equilíbrio. Porque você manipula bem. Aí eu queria manter tudo no equilíbrio. Eu falei, gente, tem que dar comida, tem não sei o que, blá, 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 blá. E ele chega do trabalho e quer relaxar. Não dá certo assim. É a sua rotina para ele. Sim. Gente, uma pessoa assim que não tem rotina.
Exato, mas eu também não tenho. Até você... Não, você não tem por N motivos. Sim, mas eu não conseguia respeitar isso até eu entender que ele precisava dessa liberdade. Aí como é que eu posso casar a liberdade com algumas coisas que são necessárias? Eu tive que conversar, entender, explicar o quanto eu entendia, dar liberdade. Falar assim, olha, assim como a liberdade é importante para você, para mim é importante ter uma noção do que vai acontecer. Vou te perguntar, tudo bem? Não quero que você se sinta pressionado, mas eu preciso... Você tem que programar, e ele não tem programação. Não tem, exato. Então, eu falo que... E assim, o meu desafio atual agora é o 5. É o bendito 5. Por isso que você está assim. Ah, é uma loucura. E aí eu falo para ele, você tem... E ele tem um... Bom, enfim, a gente casa muito, eu falo assim, você tem que aprender a ser um pouco mais planejado. Rotineiro. Né? Um pouquinho planejar um pouco mais, porque às vezes ele, eu planejo, mas não sigo nada. Ou eu não consigo ter consistência. E eu acho assim, o limite é dele, não é seu. Então, por exemplo, ele gosta de chegar em casa e sentar no sofá e dar um tempo para ele. Falar, sim, olha, ele chega às 6 horas da tarde em casa, olha, até às 8 você pode ficar aqui, tranquilo, fica à vontade e tal. Às 8 eu vou servir o jantar, você tem que estar na mesa, ok? Mas é ele que faz a comida, esse que é o X. Ai. Sacou? Então é o contrário, você fala, quando você acabar de fazer a comida, me chama. Então, só que tem as crianças que chegam da escola e precisam jantar. É plano B. E aí, meus netos. Congelado, uma marmitinha, papai não fez, está aqui a sua marmitinha, acabou. Você conseguiu conciliar isso? Consegui, com diálogo, me colocando no lugar dele, buscando fazer com que... Respeitando, né? O importante não é só mostrar que eu tenho que respeitá-lo, mas sim que ele também precisou entender meu mundo. Claro. Foram as duas coisas. Claro, da mesma forma que você respeita ele, ele tem que respeitar o seu ritmo. Isso, foi quando a gente conseguiu alinhar a linguagem, porque quando a pessoa não compreende a outra, ou eu vou falar que ele não tá nem aí, né? Porque a tendência da mulher é falar assim, pô, ele não se preocupa com os filhos, ele não se preocupa comigo, e não quer saber de nada, só quer saber de ver TV. E o homem vai falar assim, puta, que chato, ela fica só me cobrando, toda hora vem me encher o saco. Aí ele sai e vai jogar futebol com os amigos. Aí, enfim, quando você entende que não quero encher teu saco, então eu vou te perguntar uma única vez, se você pretende fazer alguma coisa hoje, se você quer pedir... Você quer? Mas eu quero que você fique bem claro, eu não quero te pressionar, eu só preciso ter uma ideia do que vai acontecer. Combinado? Combinado. Então, assim, ele se sente livre, eu não fico cobrando e pressionando, e assim segue. Achamos o ponto de equilíbrio. Não, e é assim que a vida leva, tem que ser assim. Relacionamento é um negócio que você não para de trabalhar nunca. Porque a gente está mudando o tempo inteiro, gente. A gente tem que lidar todos os dias. Você tem que aprender todos os dias. Você tem que ensinar todos os dias. Entendeu? Todos os dias. E nunca achar que você sabe tudo sobre o outro. E nem que ele sabe tudo sobre você. Sempre tem que manter um segredinho. Tem essa questão e tem a questão do ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que está passando na tua cabeça. Não tem como. Ai, olha, dá vontade de passar a vida inteira conversando com você, que é um papo uma delícia. Eu adoro também. Eu gosto porque eu falo muito, né? Foi muito legal conversar, ter esse papo, porque eu expus as minhas ideias, minhas coisas. Eu aprendo muito nesses papos. Legal. Eu também. Sabe, você fala que não é terapia, tudo bem, mas é um caminho, sabe? É um caminho, porque eu descobri hoje nessa conversa muitas coisas, entendeu? A gente descobre. Teoricamente, eu vou te falar, teoricamente, coach não é terapia. Mas... Não, é o que eu falei, você ensina o caminho.
Você mostra, é o GPS, né? Você mostra o caminho. Você fala, ó, vai por aqui, você mostra. E isso é muito interessante. A gente ajuda a pessoa a ver o caminho por conta própria, na verdade, né? Exatamente. A metodologia faz você extrair de você mesma. Agora, quando a gente compartilha nossas histórias, a gente está compartilhando alternativas que funcionaram, mas sempre respeitando e não colocando como uma verdade. Estou explicando isso não para você, mas para quem está vendo. E eu vou dizer, o coaching, ele é uma lamparina que ilumina o caminho. É muito lindo isso, hein? Tá? Gratidão pelo seu tempo. Muito obrigada para você também, gratidão por tudo que você faz. Você é uma pessoa especial, realmente. Eu já sabia, desde que você tinha 14 anos. Nossa, verdade, hein? Tá bom? Então tá bom. Então vou finalizar aqui a gravação. Então, tá bom? Tchau, tchau, então. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, viu? Tchau. Eu que agradeço.